Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. O Evangelho é coisa tão esplêndida, tão grandiosa, que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, imediatamente o Espírito Santo passa a habitar nele. A Dona Abitã, a importância muito grande dela é a transformação de vidas. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você de norte a sul do estado do Espírito Santo, sempre ligadinho conosco todas as semanas. Hoje nosso programa está demais. No primeiro quadro eu vou conversar com o professor de hebraico bíblico, José Maria Lopes. Ele vai falar sobre a importância do entendimento no texto original. Temos também no quadro de variedades um bate-papo com o engenheiro mecânico e metalúrgico Afrânio Ferreira de Magalhães. Temos o quadro Fique de Olho e no final do programa um videoclipe especial com Ludmila Ferber. Nunca pare de lutar. Esta é a palavra que a gente leva todas as semanas. É hora de reunir a família, convidar os amigos. Dá tempo de passar um WhatsApp, um Twitter, convidando seus amigos, porque nós voltamos em instantes. Ok, tem muita economia. Ok, tudo pra você. Ok, tem seu jeito de ser. Arroz CB, 8,93. Sabor líquido Surf, 9,97. Frango resfriado, oi, quilo, 4,29. Peito sem pele sem osso Jaguar, quilo, 7,85. Escola Latão, na compra de 2 dúzias, a média sai a 2,46. Bacon sadia, quilo, 9,98. Seja qual for o seu jeito de ser, tem um ok pra você. A partir desse momento eu converso com José Maria Lopes. Ele é professor de hebraico bíblico. José Maria, uma alegria, professor, recebê-lo aqui no programa Desafios. Alegria, satisfação a minha de poder participar de um programa de tamanha audiência como o seu programa, o programa Desafios. Glória a Deus por isso. Professor, por que hebraico bíblico? A diferença do hebraico, conversação para o hebraico bíblico, é porque o texto bíblico, quando foi escrito, as palavras, as coisas que existem hoje não existiam na época. Então, a diferença é exatamente dessas questões, de coisas que existem hoje não existiam quando o texto estava sendo escrito. Por exemplo, professor, me dê um exemplo. Vamos pensar aqui, aeroporto, por exemplo. Na época em que o texto bíblico foi escrito em hebraico, não existia aeroporto. Um exemplo, né? Por exemplo, ônibus, rodoviária e outros, né? E qual a diferença do hebraico bíblico, que nós estamos conversando aqui, para a língua hebraica? Tem alguma diferença? Não. Mas aquilo que o senhor está lecionando, apenas o senhor particularizou para a Bíblia. Isto. Né? Um versículo, um texto bíblico em hebraico. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Que na tradução é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma vez que o senhor conhece os originais, e hoje nós temos tantas versões da Bíblia, elas são fiéis? Podemos dizer que essas traduções que nós temos, revista corrigida, atualizada, nova versão internacional, elas estão bem próximas mesmo do original, do hebraico? Sim, elas são boas, todas são muito boas. A diferença é que umas elas facilitam mais para um estudo exegético. O que o senhor quer dizer com o estudo exegético para que o nosso telespectador entenda? É um estudo mais profundo do texto bíblico. Ele precisa de saber fazer uma boa interpretação, então ele precisa de uma boa tradução.
E aí é que há essa diferença. Então nós temos traduções que aproximam mais dos originais e traduções que distanciam um pouco. Agora, qual a importância para... Eu sou um cidadão comum. Qual a importância do cidadão aprender sobre o hebraico bíblico? A importância é que a visão que ele passa a ter sobre o texto, ela é ampliada. E ele passa a perceber a riqueza da Bíblia no original, no sentido de o significado das palavras. É muito mais abrangente, é muito mais significativas. Então ele passa a enriquecer o seu conhecimento à medida que ele vai descobrir nos originais a importância dos nomes, né? Isso soma muito no conhecimento. Agora, professor, deixando um pouquinho o lado que o senhor leciona do hebraico bíblico, quantos anos tem que o senhor professa a fé em Deus, no Deus da Bíblia, que levou, inclusive, o professor José a estudar a língua original, que é o hebraico? Eu professo esta fé desde o ano de 1974. Foi quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Como era a vida do professor José antes de Jesus? Era uma vida normal. Era uma pessoa que vivia procurando me satisfazer, procurando conhecer, né? E sempre em busca de algo que viesse a preencher um vazio que existia no meu coração, até que eu, aceitando a Jesus como Salvador, ele encheu-me de gozo, paz e alegria, e houve uma mudança. E já são aí, porque 74 estamos falando de 40 anos 40 já, anos, nessa caminhada com Cristo? 40 anos com Cristo. E o senhor, nesses últimos 40 anos, nunca esteve fora? Não, são 40 anos de comunhão com Deus, de trabalho, sempre envolvido na obra de Deus, com a maior alegria, com o maior prazer. 40 anos de trabalho. Qual a importância do nosso telespectador entregar a vida para Jesus? Porque foi através de Cristo que o senhor preencheu esse vazio que existia, né? Sim. E o que ele precisa fazer em casa agora para receber este Jesus que mudou a história do senhor? A própria Bíblia disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É somente crer no Evangelho de Jesus Cristo e aceitar Jesus como Salvador, e com certeza Jesus fará uma transformação total na vida de todo aquele que ouve e crê no Evangelho. Para a gente fechar nosso bate-papo, professor, a partir do momento que Jesus entra na vida da pessoa, ela recebe uma capacitação, por exemplo, para a libertação do mundo dos vícios? O Evangelho é coisa tão esplêndida, tão grandiosa, que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, imediatamente o Espírito Santo passa a habitar nele, a despertar nele, e ele passa a descobrir talentos extraordinários. Ele começa então a buscar em Deus poder, autoridade, e com certeza ele desenvolve grandemente a sua capacidade de aprender e de ensinar. Então, ou seja, a partir do momento que ele entrega a vida dele para Jesus, até coisas que ele não sabia que ele tinha passam a surgir. São esses talentos que o senhor disse aí. São talentos que nascem, né, uma capacidade enorme. Professor José Maria Lopes, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo, lecionando, né, sobre o hebraico bíblico, trazendo conhecimento para esta sociedade. Que Deus abençoe o senhor ricamente. Amém. Prazer é meu. Muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o professor de hebraico bíblico, José Maria Lopes. Se você quer ter uma vida nova, precisa abrir mão da vida velha. Depois, o amor, o interesse em conhecer os originais, pode procurar o professor que vai te ensinar sobre a língua hebraica. Mas para entregar a vida para Jesus, é uma escolha que você pode fazer agora em casa. Basta você querer e convidar
a Jesus, para entrar no seu coração, mas assumir um compromisso real com Ele. Desafios, volta já. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. No programa de hoje eu converso com o engenheiro mecânico e metalúrgico Afrânio Ferreira de Magalhães. Afrânio, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Igualmente. Afrânio, quantos anos você atuou aí? Porque na verdade agora você está aposentado já de um bom tempo para cá. Exatamente. Não é? Quantos anos você atuou na área aí da engenharia? Bom, desde 1969 até 82. E como você viu esse crescimento do Estado do Espírito Santo? Porque, na verdade, na sua época, o Estado ainda era bem pequeno, bem provinciano. Ainda somos bem pequenos, né? Mas houve um crescimento grande nessa área, né? Houve muito, muito. Inclusive, influenciado até pela siderurgia, onde eu trabalhei por último, que é a ArcelorMittal. E como você viu ou está vendo esse crescimento, não somente no nosso estado, mas no Brasil? A área de siderurgia, a área de metalurgia, então, influencia nos portos, na importação e na exportação também, certo? Está ligado diretamente ao crescimento da economia brasileira. Exatamente. Produção de aço de uma forma geral e especialmente para automóveis, que cada vez cresce mais. Deixando um pouquinho a engenharia, porque eu não posso trazer o Afrânio aqui no nosso programa, e já o conheço há muitos anos, envolvido com o trabalho da ADONEP, a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Isso. Como nasceu, Afrânio? Seu envolvimento com a associação? Em 86, a gente recomeçou o trabalho aqui em Vitória. E a partir deste ano, eu me integrei à associação e até hoje continuo como sócio da ADONEP. Hoje como sócio pleno, ou sócio remido, inclusive. A ADONEP é uma associação cristã, não é isso? Isso. E qual a importância, Afrânio, da ADONEP para a sociedade? Porque ela promove eventos, jantares, almoços, cafés. Eu participei de vários eventos da ADONEP. Sim. Né? Mas, na sua opinião, eu acredito que você seja talvez um dos sócios mais antigos da ADONEP. Sim. Não é no Espírito Santo, não, no Brasil, inclusive. A ADONEP tem a importância muito, muito grande dela, é a transformação de vidas, de forma que essas vidas que estão hoje, às vezes, prejudicando a si mesmo, prejudicando a própria associação e, às vezes, ao próprio Estado, com gastos, às vezes até suicídios, casamentos desfeitos, e tudo isso, muitas e muitas coisas, às vezes consertadas, através de um simples testemunho, uma simples demonstração de uma mudança de vida de uma pessoa. Isso é dita para várias pessoas em um jantar da ADONEP. Então, o único propósito da associação é organizar esses eventos e pessoas testemunham do poder de Jesus para auxiliá-los, é isso? Exato. Independente de denominação, o credo religioso. A ADONEP está em quantos países, Afrânio? Eu diria que quase todos os países. Em princípio veio dos Estados Unidos até aqui, e depois daqui, mais ou menos em sentido contrário que Cabral fez, foi daqui para a Europa, da Europa, caminhou até nas Índias, em que Cabral se propôs a vir, mas acabou vir para o Brasil, e ali então se integrou. Vários lugares também foram transformados. No Brasil, a ADONEP está em todos os estados?
em todos os estados, todas as capitais e as principais cidades de cada estado. Quantos anos tem que o Afrânio entregou a vida dele para Jesus e já há muitos anos atuando, trabalhando aí como oficial da Adonep? Já como oficial da Adonep, foi já de 86 a 2014. Já um tempo. Ou seja, continua trabalhando até hoje. Continuo trabalhando e nem tem como mudar, porque como sócio remido, certo? Um dia eu falei com o diretor-geral, não tem como parar. Mas como cristão, quantos anos tem que o Afrânio professa essa fé? É um engenheiro, mas não negociou e deixou Jesus entrar e até hoje faz questão de praticar a fé, inclusive contar para as pessoas. São 32 anos, que é de 82 até agora. E como era a vida do Afrânio antes de Cristo? A minha vida começou lá bem no interior. Ali a gente aprendeu. Depois do primário, a primeira coisa que eu aprendi foi fumar. Então a gente começa aprendendo. Depois de aprender, aí por um tempo, aí a gente volta, continua aprendendo. Até que um dia eu aprendi lá numa entidade, numa associação. O celebrante falava muito sobre o amor ao próximo. Eu achei que interessante, amor ao próximo. E ele falou, próximo daqui, próximo dali. Falava tanto a palavra próximo, você precisa de aproximar um do outro, que eu achei, puxa, está demais isso. Bati no ombro de uma pessoa ao lado, a jovem, muito bonita. Posso me tornar seu próximo? Ela falou, pode. Então, dali em diante, então logo saímos da igreja, nós continuamos próximos. 2 anos depois, mais próximo ficando. E agora, em 2014, podemos dizer, no dia 9/9 de 2014, já são 42 anos de casados. O seu relacionamento com Deus nasceu junto aí? Exatamente, porque eu a conheci numa entidade religiosa. Depois ela mesma me levou para uma entidade e ali eu pude então conhecer mais seriamente o Jesus que me libertou de um dia em que me fez conhecer mesmo que ia mudar a minha vida. Ele mudou. E 11 dias depois eu fumei o último cigarro dos 3 maços que eu fumava por dia. E você atribui essa libertação do cigarro à presença de Jesus na sua vida? Exatamente. Afrânio, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para receber esse Jesus que te curou, que te libertou? A primeira coisa é crer que Jesus tem o poder para mudar. Independente do tipo de coisa do problema que ele tem. Ele tem poder para todas as coisas. Ele muda. Se o problema é na área empresarial, se o problema é na área familiar, tem gente que às vezes já está separado com a mulher, já está lá distante. Mas Deus mostra para ele que é necessário fazer uma mudança. É necessário ele voltar. Pessoas que, por causa da família, se distanciaram. Foram lá por causa de uma empresa, lá para outra cidade, distante, cidade, até país. Depois, por causa disso, simplesmente a família se desmanchou. Pais com filhos, pais, maridos com mulheres, e até um dia se definir a separação. Mas aí então, um dia, às vezes, a própria falência de uma empresa faz que a pessoa volte a se reintegrar na família. E depois a própria empresa, ou no outro ramo, junto com a família, cresça novamente. E muito mais do que antes. Às vezes a própria crise faz a pessoa ter esse encontro. A crise leva a pessoa a ter um encontro com Jesus. Exato. Porque só que durante essa crise, às vezes até, como a gente já conhece casos, às vezes até tomando uma revista,
que é conhecida a revista A Voz, que é um porta-voz da associação ADONEP, ele lê lá o depoimento de uma pessoa que, inclusive, um caso muito especial, aqui bem próximo de nós. A pessoa já estava próximo ao suicídio. Ele abriu a gaveta e uma revista A Voz. Estava lá, bem pertinho, ele viu a respeito de uma pessoa que tinha o mesmo problema, que tentava suicidar, mas ele viu que não era esse o caminho. Então, não simplesmente deixou de cometer o suicídio, como voltou para o lar, onde daí tentava até chegar ao suicídio. Afrânio Ferreira de Magalhães, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui no programa Desafios. Alegria. Que Deus abençoe. Amém. E continue te usando aí na associação. Amém? Ok. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o engenheiro mecânico e metalúrgico Afrânio Ferreira de Magalhães. A escolha continua sendo sua. Basta abrir o coração e entregar a sua vida para Jesus. Desafios volta já. Use sua imaginação. Sinta-se confortável para decorar sua casa e aproveitar cada cantinho. Se o seu estilo é bangô, a recompensa é uma casa linda e inspiradora onde você vai se sentir o máximo. Móveis e adornos incríveis que servem de inspiração para qualquer projeto. Lembre-se, da porta para dentro, tudo pode ser diferente. Isso é Bangô. Avenida Rio Branco, 658, Santa Lúcia. Uma data muito importante se aproxima, 5 de outubro de 2014, o dia que nós vamos escolher os nossos candidatos. Deputado estadual, federal, Senado, Governo do Estado e Presidência da República. Você já sabe em quem vai votar? Você já escolheu o seu candidato ou candidata? É muito importante nós tomarmos conselhos, discutirmos, analisarmos as propostas dos candidatos. Eu acredito que para deputado estadual e federal, nós temos muitas opções, mas nós precisamos escolher com muito critério, porque se é para reeleição, esse candidato ou candidata, eles tiveram uma boa gestão, cumpriram o que prometeram, vamos reelegê-lo. E esse candidato novo, qual é a proposta dele? É uma pessoa preparada tecnicamente? Nós não podemos escolher de qualquer jeito, nós não escolhemos qualquer pessoa para trabalhar na nossa casa, mas às vezes elegemos um candidato ou candidata despreparado, até mesmo pela amizade ou porque compraram o voto. E nós não podemos compactuar com esse tipo de comportamento, seja de um eleitor que a gente conhece ou até mesmo de um candidato. Nós precisamos abolir, deletar, excluir da política pessoas que não estão preocupadas com o nosso futuro. Então as eleições se aproximam e nós precisamos tomar cuidado porque existem áreas que nós dependemos de pessoas preparadas. Por exemplo, a questão dos nossos jovens e adolescentes, a maioridade penal. Nós precisamos de pessoas que venham analisar com muito cuidado, com responsabilidade sobre isso. A questão da Bolsa Família, eu não acredito que nenhum candidato à presidência vá mexer com essa questão, porque os pobres já sofrem muito. Não é por causa do alimento, mas é por causa do acesso à saúde, à educação, segurança pública, o trânsito, as nossas rodovias, aeroportos. E vou poder ficar aqui citando que, infelizmente, a nossa infraestrutura básica a gente ainda não tem de uma forma ideal. E se nós escolhermos de uma forma errada, nós vamos continuar patinando. Então, nós precisamos votar com a razão. Tem que ter critério, sim. E não adianta votar porque ganhou um beijinho, um tapinha no ombro. Não, nós não podemos escolher dessa forma.
Nós precisamos pensar que é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos, costumo dizer dos filhos dos nossos filhos. Então, dia 5 de outubro, vamos escolher sim, mas vamos escolher com responsabilidade. E vamos também dizer não para aquelas pessoas que nós sabemos que não têm condição alguma de ocupar um cargo público. Então, cabe a mim, cabe a você, nós somos brasileiros, amamos a nossa pátria, precisamos orar sim, mas o programa Desafios está fazendo a parte dele, despertando você. Não vamos escolher de qualquer jeito, não vamos votar de qualquer jeito, não vamos votar porque é nosso parente ou é amigo, sabe, de um parente da gente. Não podemos fazer isso, nós temos que escolher se a pessoa ela está preparada, se as propostas são coerentes e nós temos chance de melhorar a nossa nação. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar com Ludmila Ferber. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente final de semana. Aliás, uma semana de vitórias. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas você pode continuar conosco através do nosso endereço eletrônico, a nossa página no Facebook. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.